Então, como eu estava dizendo, são duas garotinhas que têm uma relação de classe 2. E quando a gente observa ou compara somente a boca das duas pacientes, a primeira reação que a gente pode ter é que o planejamento que a gente vai propor para as duas tem que ser algo semelhante, pela a similaridade da maloclusão, né, que ambas apresentam. E a gente começa a perceber, eu vou mostrar o planejamento totalmente feito para vocês, para a gente comparar os dois planejamentos, mas a gente percebe que à medida que a gente vai tomando consciência de algumas características e de algumas diferenças, sobretudo presente na face dessas pacientes, a gente é obrigado a propor planejamentos que são completamente distintos entre si. Das duas pacientes que a gente tem, eu coloquei lado a lado, está um pouquinho diferente, né, o dia de hoje, quando a gente pega um pouquinho mais das dúvidas dos alunos, eu queria comparar duas situações que, embora possam parecer muito semelhantes, elas são totalmente diferentes. Então, do seu lado esquerdo, você tem uma boca, ó, essa é uma paciente e essa é outra paciente. Numa vista frontal, bem como em vistas laterais, a gente já começa a perceber alguns pontos que são muito comuns entre as duas pacientes, né? Tratam-se de pacientes jovens, eu noto pela falta completa de erupção dos dentes permanentes, inclusive dessa segunda paciente. Claro, ela está um pouquinho mais adiantada na troca dos dentes, ela já tem praticamente a dentadura permanente completa, porém, sem os dentes ainda alcançarem completamente o plano oclusal. Já ao lado esquerdo, eu tenho uma garota também que apresenta características muito semelhantes, porém está numa fase de desenvolvimento um pouco anterior, né? Uma mordida mista, né? Uma dentadura mista, que ela está no primeiro período, aliás, no período intertransitório da dentadura mista. Então, do lado esquerdo, bem como do lado direito, eu consigo notar nas fotos de cima que as pacientes, ambas, apresentam um overjet, né, um trespasse horizontal aumentado, que a gente pode até confirmar aqui do lado. Ó, olha o tamanho do trespasse horizontal, como ele é aumentado em ambos os casos. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu consigo notar isso. Esse trespasse aumentado nada mais é do que um reflexo do que acontece na região posterior do arco. Então, ambas são portadoras de uma classe 2. E uma classe 2 de divisão 1, ou seja, que apresenta o trespasse aumentado por aumento da vestibularização dos incisivos superiores. Então, quando eu olho a relação molar da primeira paciente, eu noto aqui, ó, uma relação de um pouco mais de classe 2, parece que, aliás, um pouco mais do que meia classe 2, melhor dizendo, né? Aqui está quase 3/4 de classe 2 do lado esquerdo, do lado direito também, ó, quase alcançando uma classe 2 completa. Então, isso reflete uma severidade da maloclusão muito grande. Se o arco superior, se os molares superiores estão à frente dos molares inferiores, vocês sabem que todos os demais dentes que estão à frente desse primeiro molar vão seguir a relação do molar, porque quem manda na oclusão, sobretudo na região posterior, são os primeiros molares. Se eles estão à frente do que deveriam, todos os demais dentes também estarão à frente do que deveriam estar com relação aos seus antagonistas. Do lado esquerdo é a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho 3/4 de classe 2 do lado esquerdo de cá, e eu tenho uma classe 2, 3/4 de classe 2 do lado direito também do outro lado. Olha só que interessante. Então, existem características que são muito semelhantes. Tem mais uma coisa que é importante que a gente defina nesse grupo de pacientes, né? Classes 2, primeira divisão, tem uma tendência muito grande a não só ter o overjet aumentado, mas também ter sobremordida profunda. É comum, né? Nesses dois tipos, nessas duas pacientes. E por que isso é comum? Quando os dentes perdem o contato, seja ele um contato vertical ou seja ele um contato horizontal, quando os dentes antagonistas perdem o contato, eles necessariamente extruem patologicamente. Então, é comum em classes 2, primeira divisão, elas virem acompanhadas com uma sobremordida aumentada. É sempre? Claro que não. Se fosse assim, não existiria classe 2 com mordida aberta. Porém, é comum que isso aconteça. Então, eu vejo também sobremordida em ambas as oclusões de ambas as pacientes. Ok, Giovanni, entendi muito bem as características que são comuns às duas. A idade, a relação molar, a severidade da classe 2. Tá, o que é mais importante que eu avalie? É justamente as diferenças e não as semelhanças. Então, veja bem, quando eu estou diante de um paciente que tem um comprimento do dente maior do que a sua largura, e aqui existe uma diferença bem grande, né? A gente tem um dente muito mais comprido do que largo. O que eu posso inferir desse paciente? Eu quero que você entenda que tudo no nosso organismo, tudo no nosso corpo, ele tem uma tendência a se repetir.
Então, se eu tenho dentes compridos e estreitos, a face desse paciente tenderá a esse tipo de crescimento também, um crescimento que seja mais vertical, menos horizontal. Você fala, cara, eu posso bater o pé que é assim? Olha, na maior parte das vezes é. Por quê? Porque todas as coisas se repetem. Se o dente é estreito, o osso é estreito, o músculo é estreito, a face é estreita, o corpo tenderá a ser mais estreito e mais comprido, tá? Da mesma forma, e por outro lado, se eu avalio essa segunda paciente que tem os dentes mais quadrados, ou seja, a largura é quase que idêntica à altura do dente, eu posso esperar estar diante de uma paciente braquifacial? Sim, você pode esperar. Por quê? Porque tudo se repete. Se o dente é mais largo, os ossos são mais largos. Note a diferença entre o tamanho transversal, o tamanho lateral deste osso com este osso. Olha como é que esse osso é mais largo. Ele segue o formato do dente. Ou eu posso dizer o contrário também, o dente segue o formato dos ossos, tá? Porque tudo se repete. A face dessa paciente, dessa segunda paciente, certamente será mais larga também. Terá menos crescimento no sentido vertical, mais crescimento no sentido horizontal, em detrimento dessa primeira paciente que terá mais crescimento vertical, menos horizontal, também na face, porque as coisas se repetem. Então, essa é a primeira característica anatômica que eu quero que você avalie, porque em casos como esse, de maloclusões que são muito semelhantes, as diferenças são muito mais relevantes do que propriamente as semelhanças entre esses casos. Uma vez conhecido esse comparativo entre as duas pacientes, no primeiro caso é isso aqui que eu tenho, você já viu um overjet aumentado, que também ele vem acompanhado com diastemas na região anterior, por conta da própria idade da paciente, né? Trata-se de uma paciente que ela vai ainda erupcionar os caninos, então ela está na fase do patinho feio. A outra paciente não, ela já passou pela fase do patinho feio, os caninos já erupcionaram sobre o rebordo alveolar. Ainda falando da primeira paciente, olha o que a gente tem de formato transversal do arco superior. É um arco atrésico? Não, eu noto que ela não tem mordida cruzada posterior, mas ela tem uma certa atresia dental-alveolar do arco superior, né? Por quê? Porque embora ela não tenha aqui uma triangulação muito abrupta na região anterior de canino a canino, eu noto que ela tem um formato mais fechadinho do arco superior do que normalmente a gente consegue ver um arco mais em formato ovalado, né? Não, essa paciente não, ela tem um formato mais triangular do arco mesmo, né? Embora não apresente atresia esquelética. Então, por favor, não comece a pensar em disjuntar a paciente. É tão comum, você vai conversar com as pessoas começam a falar de ortopedia, e para elas tudo é disjunção, tem que disjuntar para ganhar espaço. Não é assim que as coisas funcionam. A gente só vai disjuntar um paciente precoce quando ele de fato tiver a atresia verdadeira da maxila. Caso contrário, a gente não faz, a gente pensa em outros mecanismos de ganho de espaço. Já o arco inferior da primeira paciente é uma coisa interessante, né? Por quê? Porque essa paciente, ela tem dentadura mista, ela está no período intertransitório da dentadura mista e já apresenta nesta fase muitos apinhamentos na região anterior, tá vendo? Muitos apinhamentos na região dos incisivos. O que isso quer dizer para mim? Que independentemente como essa paciente vai evoluir o crescimento das bases ósseas, inclusive o da mandíbula, eu posso te afirmar categoricamente que ela terá, no final da troca dos dentes, mais apiamento do que ela tem hoje. Por quê? Porque esses apiamentos aqui, eles, quando acontecem muito precoce e nessa gravidade, nessa proporção, na região antero-inferior, é um indício de que existe uma deficiência de crescimento do rebordo alveolar para abrigar todos os dentes. E supondo que os dentes permanentes eles são maiores, 1/3 do que os dentes descidos, eu sei que eu vou ter aí uma demanda por espaço maior quando os demais dentes erupcionarem, tá? Porque os dentes permanentes são maiores do que os dentes descidos. Muito bem, associado, né, e aliado ao fato de que os dentes permanentes aliás, melhor dizendo, a dentadura permanente, ela tem um número de dentes muito maior do que a dentadura mista ou a dentadura descida. A dentadura descida tem 20 dentes, a dentadura permanente tem 32 dentes. Então, a demanda por espaço será muito maior. Moral da história, se eu tenho um apiamento desse, a tendência é que ele seja pior na idade adulta. Muito bem, só que, por se tratar de um apiamento criado numa idade muito precoce e com dentes que estão relativamente próximos ao rebordo, não é aquele apiamento onde o incisivo está
totalmente atrás do outro incisivo, né? Eles estão ali, existe um espaço residual, mesmo que menor do que aquele que a gente precisa, mas existe um espaço residual para o dente se acomodar no rebordo. Essas características me levam a crer que trata-se de um apiamento primário. E como todo apiamento primário, se você tira precocemente os caninos descidos, a tendência é que esses incisivos laterais alinhem-se espontaneamente sobre o rebordo alveolar. Então, você já sabe, uma das mecânicas que a gente precisa fazer precoce nessa paciente é a remoção dos caninos descidos. Só de você tirar os caninos descidos, pode acreditar em mim, a língua empurra os dentes e eles vão se alinhar espontaneamente, simplesmente por se tratar de um apiamento primário e não um apiamento secundário ou um apiamento terciário, que não são autocorretivos. Aqui sim, se ele tiver espaço, ele é autocorretivo. E aí está a nossa paciente, né, a portadora, a dona dessa boca que a gente acabou de ver, né? E aí é interessante porque muitas das vezes, quando a gente não vê a face da paciente, fica difícil chegar em algumas conclusões ou em algumas suspeitas ou em alguns indícios do que fazer por essa paciente, né? Trata-se de uma paciente que eu já noto que ela tem o terço inferior da face levemente aumentado em relação ao terço superior. Era de se esperar que se tratasse de uma dólica facial, por conta do formato do dente, e também uma paciente que apresenta muita exposição dos incisivos superiores, não por conta do crescimento maxilar, tá? Porque se você pensar bem, se ela tem muita exposição de incisivos, se fosse uma causa esquelética, a maxila teria que descer, teria que ter descido, né, muito no sentido vertical, para que os dentes ficassem mais expostos, os incisivos superiores. Mas nesse caso não aconteceu por conta disso, aconteceu simplesmente porque os dentes destruíram muito pela falta de contato. Então, quando o dente destrui, o complexo dento-alveolar, né, que compreende ali o contorno gengival junto com a coroa do dente, ele acaba destruindo junto com a própria coroa. E aí a paciente acaba ficando com mais exposição gengival, mais festão gengival exposto na região anterior. É isso que acontece. Então, é uma extrusão dento-alveolar. Muito bem. Por que eu sei que é dento-alveolar? Porque trata-se de uma dólica, e dólica tem um crescimento da maxila para cima e não para baixo. Muito bem. Além disso, eu noto que ela tem um degrau sagital esquelético muito grande dessa classe 2. Por quê? Primeiro, por ter um ângulo nasolabial muito fechado. Isso denuncia uma protrusão maxilar. Segundo, porque ela tem interposição labial. E o lábio só se interpõe entre o arco superior e o arco inferior quando existe uma discrepância entre o arco superior e inferior muito grande. Entendeu? Aí o lábio se interpõe ali no meio. Então, eu sei que eu estou diante de uma dólica, eu sei que eu estou diante de uma paciente que teve muito crescimento da maxila, e o crescimento, o descenso da maxila acontece mais na região posterior, o que faz com que os molares superiores, ao crescerem muito para baixo, eles tocam na mandíbula e obrigam a mandíbula a girar no sentido horário, fazendo com que a mandíbula gire nesse sentido, aumentando o terço inferior da face. Quando eu vou para a radiografia, eu chego em todas aquelas conclusões que a gente viu anteriormente. Então, veja bem, olha só, veja que eu não preciso de cefalometria para chegar nessa conclusão. Olha a maxila, olha o desenho dessa maxila, olha como é que a parte horizontal da maxila ela é supinada, ou seja, ela cresce para frente e para cima, enquanto a mandíbula cresce para baixo. Então, eu vejo uma hiperdivergência entre as bases ósseas, consegue ver? Isso acontece pelo excesso de crescimento vertical da maxila, sobretudo na região posterior. Então, o molar, né, superior, ele tende a tocar com mais intensidade na mandíbula e, primeiramente, né, então é um processo que acontece antes, ao tocar na mandíbula, a mandíbula gira no sentido horário. E aí o paciente, ou a paciente, nesse caso, fica hiperdivergente. Quando o trespasse ele fica muito aumentado, o lábio inferior tende a acomodar-se entre os arcos, o que também acaba virando um fator etiológico para a piora da maloclusão, porque quando o paciente faz assim, ele acaba empurrando cada vez mais os incisivos superiores para a vestibular, tá bom? Bom, por que isso acontece, Giovanni? Por que a maxila cresce em alguns pacientes nesse sentido? Isso é por conta de uma zona de crescimento muito importante que a gente tem na maxila, que está logo aqui atrás, que é a sincondrose esfenociptal. A sincondrose esfenociptal, ela pode ter três formatos geométricos diferentes. As mais comuns, que levam o paciente a ser um mesofacial, é quando a parte anterior da sincondrose e a parte posterior da sincondrose são paralelas.
isso faz, porque a sincondrose ela é nesse sentido. Isso faz quando eu tenho a parte anterior e posterior da sincondrose paralela, eu tenho, na verdade, um crescimento harmônico, ou seja, a parte superior da sincondrose cresce na mesma proporção que a parte inferior, fazendo com que a base anterior do crânio cresça na mesma quantidade que a base posterior do crânio. Tá bom. Agora, existem pacientes que apresentam, por exemplo, uma sincondrose com esse formato, ou seja, ela é mais aberta embaixo, mais fechada em cima. Quando isso acontece, pessoal, o que a gente tem à frente da sincondrose? À frente e abaixo da sincondrose, a gente tem o esfenoide, e à frente do esfenoide a gente tem a maxila. Se na parte de baixo da sincondrose cresce mais, a sincondrose acaba empurrando o esfenoide, eu falei zigomático, né? O esfenoide mais para frente e para cima, e o esfenoide pressionado pela sincondrose acaba empurrando a maxila mais para frente e para cima. Então eu noto que a maxila ela cresce nesse sentido aqui, ó. Ela cresce rotacionando no sentido anti-horário. Aqui cresce mais, empurra a maxila para frente e para cima. Entenderam isso? A sincondrose empurra, ó, o esfenoide para frente e para cima. O esfenoide empurra a maxila para frente e para cima. E à medida que isso vai acontecendo, a parte posterior vai abaixando, a parte anterior vai supinando. Inclusive o ângulo nasolabial ele acaba fechando por conta disso. Não bastasse isso, né, essa sincondrose com esse formato acaba deflexionando a parte posterior da maxila, que está em íntimo contato com a fossa glenoide e com o côndilo. Se a parte posterior flexiona para trás, o côndilo tenderá a ficar numa posição mais distalizada, e ao ficar mais distalizado, eu crio esse aspecto de classe 2 combinado, onde a mandíbula fica mais retraída e a maxila mais supinada, entenderam? Existe um terceiro formato, que aqui a gente não tem nenhum dos casos que vai me representar esse tipo de situação, mas eu tenho um caso também onde a sincondrose esfenociptal, ela não tem nem esse formato, nem tampouco esse formato, ele tem esse formato. E aí, nesse caso, se eu tenho a parte superior da sincondrose que cresce mais, ela faz com que a maxila rotacione, melhor dizendo, mais para baixo, menos para frente, entendeu? Se eu tenho um zigomático, um esfenoide, desculpa, toda vez que eu falar zigomático, você entende esfenoide. Toda vez que eu tenho um esfenoide que é empurrado para baixo, ele acaba empurrando a maxila para baixo. E maxila que cresce muito para baixo e menos para frente é típico de classe 3. Então, se eu tenho uma sincondrose assim, eu perco energia de crescimento da maxila para frente e ganho energia de crescimento da maxila para baixo, fazendo com que, eventualmente, meu paciente possa ter uma retração ou uma retrusão maxilar no sentido anteroposterior, tá bom? Então, é a sincondrose que leva a esse tipo de característica de crescimento. E, por fim, eu queria falar um pouquinho da radiografia panorâmica, onde, na região superior, me parece que está tudo ali relativamente bem posicionado, os caninos têm uma boa angulação para erupção precoce, não são preocupantes, eu tenho premolares aqui também, então estão todos relativamente vindo muito bem. Agora, no arco inferior, olha a diferença desse premolar que está erupcionando e esse premolar, tá vendo? Esse premolar, ele tem uma angulação muito pior, muito mais equivocada, muito mais horizontal do que esse premolar. Isso quer dizer que existe uma grande chance de impactação precoce desse premolar aqui, ó. Como é que eu posso resolver isso de uma forma simples, rápida e que funciona na maior parte dos casos, não em todos os casos? O Bichara, que é um ortodontista muito famoso, das antigas, lá de 1962, ele escreveu um artigo falando que se a gente remove o dente descido, né, o predecessor descido desse elemento dentário que está mal posicionado, né? Ele tem uma guia de erupção desfavorável para a erupção precoce. Mas se eu tiro esse elemento dentário aqui, ó, precocemente, eu altero positivamente a guia de erupção desse dente espontaneamente em 60% dos casos. Ou seja, mais da metade dos casos, o dente acerta a guia de erupção quando eu crio um espaço para ele. Então, a primeira providência que a gente tem a tomar nessa paciente é remover os caninos descidos. Para quê? Para promover um alinhamento espontâneo dos incisivos permanentes e tirar esse elemento dentário aqui. Mas, Giovanni do céu, está muito precoce.
Se está muito precoce, não existe o risco desse molar ocupar o espaço aqui precocemente desse pré? Sim, existe. Então é fundamental, é muito importante que você, ao remover esse dente de tecido aqui, você coloque algum mantenedor de espaço. Pode ser um arco base de Ricketts, pode ser um arco lingual, pode ser uma banda alça, mas você tem que colocar alguma coisa aqui, uma placa removível com dente de estoque. Pode ser? Pode, desde que o paciente use, obviamente. Mas eu tenho que colocar um mantenedor de espaço aqui, porque senão, mesmo com o melhor das intenções, removendo precocemente esse elemento aqui para acertar a guia de erupção, eu ainda posso perder espaço e evitar que esse pré erupcione espontaneamente numa posição mais favorável. Tá bom, agora vamos comparar com a segunda paciente. A segunda paciente, embora igual, é totalmente diferente, né? Ou seja, embora a maloclusão seja relativamente não, é muito semelhante mesmo. Veja a severidade da classe 2, como é parecido, o overjet, a sobremordida profunda. Só que as características faciais me denunciam outro tipo de crescimento, e isso faz toda a diferença. Por quê, Giovanni? Por quê? Simplesmente porque todas as vezes que você for fazer um planejamento, quem é o preditivo do que fazer pelo seu paciente, seja um paciente adulto, ou seja, um paciente jovem, né, um paciente que ainda está em fase de crescimento ativo, é a face. Sempre foi a face. Então eu coloco a boca em primeiro lugar só para te confundir. Mas, na verdade, se você não olha a face em primeiro lugar como a relação que vai te determinar tudo que você pode ou não fazer pelo seu paciente, você, em maior ou em menor grau, você acaba errando no planejamento do seu caso clínico, né? Porque, a priori, se eu olho só a boca e vejo uma maloclusão semelhante como essa, eu tendo a planejar da mesma forma, tá? Bom, como eu disse anteriormente, a segunda paciente, ela apresenta um formato transversal, né? Da maxila um pouco mais harmônico, um pouco mais bem formado. Note que o formato não é tão triangular quanto do primeiro caso, embora essa segunda paciente também tampouco apresente a atresia maxilar verdadeira, né? Ela tem um arco muito bem formado e aquela transição ali da região anterior para a região posterior não é tão abrupta quanto no primeiro caso. Então, lembra que eu te falei? Dentes largos denunciam ossos largos. Então, essa paciente é um típico exemplo de uma paciente que apresenta o arco largo, assim como os dentes dela. A quantidade de apiamento infinitamente menor, justamente porque a demanda por espaço é menor em pacientes que são braquiofaciais. E quando eu olho a face, olha só como é diferente essa segunda paciente da primeira, embora a maloclusão seja muito semelhante. Linha de sorriso extremamente baixa, um rosto muito mais quadrado, com uma musculatura extremamente mais forte, projeção dos lábios e a característica mais evidente, a proximidade das bases ósseas no sentido vertical. Então, note que a característica mais importante é o terço inferior, que é muito menor do que o terço médio, ao contrário da primeira paciente. Incrível como duas bocas com maloclusões muito semelhantes podem ter faces muito diferentes e, por isso, terão planejamentos muito diferentes também, tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse tipo de face, onde eu tenho uma retrusão mandibular, note que a mandíbula está muito atrás, né? A maxila está mais bem posicionada, embora também, como no primeiro caso, eu tenho uma classe 2 combinada, né? Eu tenho uma maxila que está à frente, eu tenho uma mandíbula que está atrás. Nos dois casos, isso vai acontecer. Mas aqui, esse padrão de face, eu quero que você tire uma foto, não só uma foto física, mas eu quero que você tire uma foto mental desse perfil. Porque pacientes que a gente tem que avançar a mandíbula, né, eles apresentam muitas das vezes, eles vêm acompanhados muitas das vezes com o terço inferior da face diminuído, tá? O que, inclusive, nos ajuda na indicação de aparelhos como o Bionator, por exemplo. Por quê? Porque o Bionator não só avança a mandíbula, como ele também desoclui os dentes posteriores. E a desoclusão dos dentes posteriores permite a extrusão dos dentes posteriores, entenderam? Então, tira uma fotografia mental dessa menina de lado, porque isso aqui acontece com muita frequência em quem tem retrusão mandibular. E note a radiografia dessa segunda paciente como é totalmente diferente da primeira. Então, eu não vejo aquela maxila supinada que cresce para cima. Desculpem, gente. Eu vejo uma maxila, bem como uma mandíbula, que cresce muito mais para frente do que no sentido vertical. Note que a linha entre a maxila e a mandíbula são quase paralelas nesse caso, entendeu? Então, eu tenho um crescimento muito mais horizontal do que vertical. E isso também é muito comum em pacientes que são braquifaciais ou que têm um terço inferior da face
diminuído. Desta forma, pessoal, deixa eu abrir aqui para a gente voltar na comparação entre as duas pacientes. Qual é o princípio básico de correção dessa paciente? Como eu disse anteriormente para vocês, eu tenho uma maxila supinada que cresce para cima. Ó, vou colocar na radiografia da segunda paciente. Ó como é que é diferente, ó. Ó como é que são muito mais horizontais, quase que para baixo, enquanto para a primeira paciente, não, ó, cresce para cima, para baixo. Olha aqui, ó, paralelo, aqui, ó, hiperdivergente, maxila com mandíbula. Se essa maxila cresceu muito nesse sentido, ou seja, a parte posterior muito para baixo, a parte anterior muito para cima, não se engane pela extrusão dos incisivos, aquilo é só dentro alveolar, tá? Mas é o osso que nos importa. Eu sei que isso foi causado pela sincondrose que empurrou o esfenoide empurrou a maxila para frente e para cima. Então, o crescimento dessa maxila aconteceu nesse sentido aqui, ó. Deixa eu colocar a setinha para vocês entenderem, ó. O crescimento dessa maxila aconteceu assim, ó, nesse sentido. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar mais fácil. Nesse sentido, ó. E aconteceu tanto nesse sentido que acaba empurrando os dentes e o ângulo nasolabial para cima também. Qual é o princípio de correção para essa paciente, então? É fazer um sentido de força contrário ao crescimento da maxila. Se a maxila cresceu nessa direção, o que você vai ter que fazer é, peraí só um momento, é fazer um sentido de força contrário a esse que está acontecendo aí. Ou seja, é fazer um crescimento que contraponha essa tendência a crescimento. E aí eu te pergunto, qual é o aparelho ortodôntico ou ortopédico que faz esse sentido de crescimento com a maxila? Não com a mandíbula, e sim com a maxila. São os aparelhos extrabucais, pessoal, porque se ela tem um problema maxilar, eu tenho que tratar a maxila. Eu tenho que criar um vetor de intrusão na parte posterior dessa maxila. Então, eu tenho que criar um vetor intrusivo aqui, ó, fazendo uma força para cima na região posterior. E também um vetor de distalização. Eu tenho que criar um vetor de distalização. Se eu somar um vetor intrusivo com um vetor de distalização, eu vou acabar tendo uma força resultante neste sentido aqui, ó. Neste sentido aqui. E quem faz isso são os aparelhos extrabucais de puxada alta. Certo? Então, o que eu vou sugerir para essa paciente? Eu vou sugerir para essa paciente um aparelho que se chama Turô, ou splint maxilar modificado, tá? Porque é exatamente o aparelho que vai fazer o efeito contrário, esse vetor aqui, ó, esse vetor que é o mais importante para mim, no sentido contrário ao crescimento natural que essa paciente tem. Muito bem. Enquanto eu utilizar esse Turô, eu sei que eu tenho que fazer alguns procedimentos no arco inferior por conta da quantidade de apiamento. Se você chegou agora e não viu, deixa eu te mostrar a quantidade de apiamento dessa paciente, ó, no arco inferior, tá vendo? Então, eu vou tirar caninos descidos precocemente para promover um alinhamento espontâneo desses incisivos e vou tirar esse elemento aqui, ó, do lado direito, por conta desse premolar que está mal posicionado, entendeu? Para ajudar na erupção espontânea dele, né, na correção da sua guia de erupção. Então, arco inferior, eu vou fazer exodontia dos descidos e vou fazer também uso de um aparelho, uso que promova a intrusão dos incisivos. Então, não sei se você notou, olha aqui, ó, deixa eu aproximar para você ver. Olha o plano oclusal da paciente. Olha o tanto que os incisivos destruíram em relação ao plano oclusal, tá vendo? Eu tenho que tratar isso precocemente, tá? Até porque, senão, o uso do meu aparelho extrabucal superior não vai ter o efeito tão grande quanto eu gostaria. Por quê? Porque eu vou ter interferências oclusais entre o arco superior e inferior. Vai esbarrar a face lingual do incisivo superior com os incisivos inferiores e vai diminuir a correção dessa classe 2. Então, eu tenho que intruir esses incisivos aqui. Concorda comigo? E para intruir os incisivos numa idade precoce, como essa que a gente tem aqui, não existe nada melhor do que mecânicas segmentadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar para essa paciente um arco base ou arco utilidade de Rickert. Eu vou fazer isso conjuntamente ao uso do aparelho extrabucal. Assim, eu intruo inferior, alinho os incisivos pela remoção precoce dos caninos descidos, melhoro o posicionamento do pré e corrijo a classe 2 com o uso do A e B
em momento precoce. Entendeu como é que, embora possa parecer simples, não é, eu vou te mostrar o planejamento completo dessa paciente. Já essa paciente aqui, ó, ela não tem tanto problema maxilar, né? Ela tem um pouquinho, eu tô vendo, então se eu traçar uma linha aqui, né, na região anterior, ó, eu noto aqui, ó, no ponto N dela aqui, descendo verticalmente, que essa paciente, ela apresenta, sim, um excesso de crescimento maxilar, mas ela tem muito mais falta de crescimento mandibular do que excesso de crescimento maxilar. Então, eu tenho que estimular a mandíbula a crescer para a anterior, não exatamente restringir o crescimento da maxila, como no primeiro caso. Então, essa paciente se beneficia com o uso de aparelhos de avanço mandibular, como o Bionator, por exemplo. Ela vai usar o Bionator. Depois que ela utilizar o Bionator, os dentes vão extruir na região posterior e eu vou ter um avanço dessa mandíbula para melhorar esse aspecto, né, de convexidade aumentada da face. Então, corrija a convexidade e corrija a sobremordida pela extrusão diferencial de Harville, né, que a gente vai ter na região posterior. Tudo bem? Então, para finalizar a aula de hoje, e eu não tomar muito do seu tempo, eu queria rapidamente te mostrar o planejamento que foi feito no sistema de planejamento dos dois casos, né? Dois professores muito renomados fizeram esse planejamento e eu achei sensacional e muito diferente entre si. Então, veja bem, deixa eu puxar aqui o planejamento da primeira paciente para você entender como é que ele vai ficar. Quando você manda lá no sistema de planejamento do Manhattan, é exatamente assim que ele vem. É com esse nível de precisão e de detalhamento que a gente vai ter. Então, deixa eu te mostrar ele aqui, compartilhar o planejamento do primeiro caso, da menina que tem uma maxila supinada. Então, a gente coloca algumas considerações, né, iniciais sobre o caso, ela tem obstrução de via aérea superior, não vale a pena a montagem de aparelho fixo nesse momento, senão você joga, né, a raiz do incisivo lateral sobre a coroa dos caninos e tudo mais, ou seja, uma série de considerações que a gente faz para a classe 2 com a maxila supinada. Mas, como eu te falei, olha só, primeira providência que essa paciente tem que tomar é a extrações dos dentes descidos, em especial os dois caninos inferiores, 73 e 85, para melhorar o posicionamento do dente, 45. Mas não basta só tirar o dente lá atrás, eu tenho que colocar um mantenedor de espaço. Nesse caso, a gente optou pela banda alça, simplesmente por se tratar de um recurso muito simples. Você faz a banda, molda o paciente, tira o molde, manda para o laboratório e pede para ele executar esse trabalho aqui para você. Ó. Isso aqui é um mantenedor de espaço muito simples de ser feito. Se você não quiser fazer isso, você pode, inclusive, não usar banda, não usar nada. Simplesmente colar um fio diretamente na coroa do dente. Um fio 0,18 de aço. Cola ele diretamente na coroa aqui e aqui, nesse molarzinho descido aqui, ó. Só de você colar com resina fotopolimerizada um fiozinho aqui, ó, você já mantém um espaço para a erupção do pré-molar. Muito bem. Como eu disse a vocês, 60% de chance do pré-erupcionar acertar a guia de erupção, mas é garantia? Não. Então pode ser que eu ainda tenha que enviar essa paciente para fazer um tracionamento cirúrgico? Sim, pode ser que aconteça, tá bom? Beleza. O que mais? Além disso, eu vou instalar um splint maxilar modificado, que é esse aparelho aqui, ó. Ignore a grade palatina, tá? Isso aqui é uma alteração que a gente pediu para o laboratório fazer. Mas é esse aparelhinho de acrílico que é removível e que apresenta um arco facial. Esse arco facial, a gente vai ligá-lo com elásticos extrabucais num casquete de puxada alta. E olha o que ele faz. Justamente, ó, um efeito sobre a parte posterior da maxila e uma restrição do crescimento maxilar, fazendo com que a maxila agora rotacione no sentido horário. Né? A parte posterior vai subir, a parte anterior vai descer, e eu ainda vou ter aqui também uma distalização, tá? Do arco superior. Quem é que está escrevendo na minha tela aqui? Né? Tem alguém que está escrevendo aqui com um lapisinho verde. Aqui está o casquete alto, tá vendo? O casquete alto da paciente tem que ser alto para que eu promova esse tipo de ação. E na sequência eu vou instalar, na sequência não, conjuntamente ao Turô, eu posso instalar também um arco base de intrusão. Para quê? Para promover a intrusão dos incisivos, somente no arco inferior. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o arco base, essa é a parte anterior. E ao fazer essa dobrinha que chama-se tip back, eu consigo promover um efeito intrusivo aqui, ó, na região anterior. Tá bom? Posso usar mini implante também para intruir os incisivos, juntamente com o Turô no arco superior? Pode também. Uma vez que eu fiz todas essas correções da intrusão dos incisivos
e da distalização do arco superior através do A e D, aí, gente, eu posso aguardar o paciente trocar os dentes, eu não preciso montar o aparelho imediatamente. Então, eu dou uma alta supervisionada e coloco um aparelho ortopédico somente para conter, como, por exemplo, um SN1, tá? O SN1, ele é interessante nesse caso porque ele promove muito pouca desoclusão posterior, né? Então, a gente não vai ter uma perda muito substancial ali da intercuspidação posterior. E ele vai manter tudo aquilo que a gente levou 1 ano a 1 ano e meio para corrigir com o A e B. Então, é interessante a gente deixar uma contenção ortopédica para a classe 2, ao invés de uma placa de Howell. Depois que ela trocar os dentes, a gente vai bandar, vai cimentar as primeiras molares, depois escolher os brackets, fazer a colagem dos brackets no arco superior e no arco inferior, com uma diferença aqui do posicionamento vertical, que é o seguinte, ó, quando a gente for colar os brackets no arco superior, é importante, pessoal, que você colhe os brackets dessa paciente mais para a incisal. Para quê? Para que a deflexão do fio promova uma intrusão e melhore aquela exposição demasiada dos incisivos superiores. Como eu falei para vocês, ela tem uma sobremordida, né? Ela tem um excesso de exposição dos incisivos que tem uma causa dentária. Então, eu posso tratar com o aparelho fixo. Eu colo os brackets mais na incisal e permito com que a deflexão leve os incisivos mais para cima, ou seja, promova mais intrusão. Muito bem. Vamos fazer também a colagem dos brackets inferiores, alinhamento e nivelamento dos arcos, sempre, nesse caso, utilizando lace back e dobra distal no arco superior, porque eu não quero mais projeção dos dentes anteros superiores. Em contrapartida, eu deixo o arco inferior solto, sem dobra distal e sem lace back. Por quê? Porque a vestibularização dos dentes inferiores vai a favor da correção da classe 2. Então, para mim, é interessante deixá-lo os dentes mais soltos para promover essa meselização dos caninos, né? Visto que todo níquel titânio, que é a nossa liga que a gente vai utilizar, eles são hiperexpansivos por natureza, tá bom? Se eventualmente, depois de ter tirado aquele molar descido, aguardado por 12 meses a correção da guia de erupção do premolar, se ainda assim o premolar, no final do alinhamento e nivelamento, não tiver erupcionado espontaneamente, eu vou solicitar o tracionamento desse dente incluso cirurgicamente. Então, aqui tem uma foto só a nível de curiosidade, né? Aqui um canino permanente incluso, mas eu quero que você faça isso no dente inferior, no pré-molar. Então, você vai solicitar para o cirurgião fazer a colagem de um acessório para que a gente possa tracioná-lo até o plano oclusal, caso a nossa remoção precoce do molar descido não tenha influenciado positivamente na melhora da guia de erupção desse pré-molar. Vamos finalizar, se necessário, com elástico de classe 2, sempre com a esperança de que a paciente tenha utilizado o A e B. Se ela utilizou bem o A e B, ela nem vai precisar de elástico de classe 2. A gente já corrigiu a classe 2 lá na primeira etapa do tratamento ortodôntico. Vamos intercuspidar, fazer as dobras que eventualmente sejam necessárias e, por fim, uma contenção voltada para a classe 2, né? Uma contenção que respeite a etiologia da maloclusão dela, ou seja, um outro aparelho ortopédico, que pode ser um Binleral, um Bionator, um Planas composto, até que ela termine o crescimento ativo. Depois que ela terminar o crescimento ativo, a gente pode trocar por uma placa de Howell e uma contenção fixa 3.3. É isso, o planejamento da primeira paciente. Agora, no caso da segunda paciente, o planejamento é um pouco diferente. Deixa eu mostrá-lo aqui para você rapidamente, que eu sei que eu já estou com o tempo estourado. Tá, vou parar, prometo. Mas olha só, vamos aqui compartilhar o segundo planejamento. Agora da paciente que é BRAC e que tem uma maloclusão muito semelhante. Então, o segundo caso da segunda paciente, também algumas considerações iniciais, mas, nesse caso, uma classe 2 mais voltada para a propulsão mandibular do que necessariamente para a retrusão, para a restrição do crescimento da maxila. Então, primeiro, eu tenho que determinar se a paciente está ou não em crescimento ativo ainda para determinar um aparelho ortopédico. Por isso que eu vou pedir uma raio-x carpal dela. Se ela ainda tiver crescimento ativo, cabe um aparelho ortopédico, como o Bionator. Se não, eu vou diretamente para o aparelho ortodôntico. Eu nem passo pela parte ortopédica, tá? Então, Bionator, aqui no planejamento a gente dá algumas dicas, né, de como criar a mordida construtiva para a criação do aparelho, né? Então como que o paciente tem que morder, né, em em determinada área, isso aqui é uma cera que a gente pede para o paciente morder na região anterior,
e o Bionator propriamente dito, né? Então, o paciente vai utilizar por período integral, no mínimo 9 meses até 2 anos. Como essa paciente ela tem uma classe 2 severa, ela vai usar por 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Não menos do que isso. Aqui te ensinando um pouquinho de como ajustar o Bionator, né? Depois do 5º mês, a gente faz desgastes seletivos aqui no aparelho. Muito bem, se você não gostar muito do Bionator, você ainda pode escolher um outro aparelho ortopédico que faça a mesma função, como, por exemplo, um Planas composto, um Franco 2 ou um Binlerá. Eu, particularmente, não gosto muito do Franco porque eu acho difícil moldar a criança, sobretudo ali o fundo do saco de vestíbulo. Mas fique à vontade, ele tem a mesma função e a mesma efetividade que o Bionator, tá? Bom, depois que ela utilizar por 1 ano e meio o Bionator, a gente entra diretamente com o aparelho fixo. Vamos, novamente, bandar os primeiros e segundos molares e instalar uma placa batente, né? Já pensando numa paciente que não seja colaboradora. Vamos imaginar que ela não usou muito o Bionator. Então, ela não deve ter corrigido muito a sobremordida dela. Então, eu vou ter dificuldade para colar os brackets inferiores. E aí, nesse caso, eu vou utilizar esse recurso aqui, ó. Faço as bandas, moldo, faço vaso gesso com as bandas, mando para o laboratório, né? É uma moldagem de transferência, e peço uma placa batente. Agora ela vai ocluir com os dentes inferiores aqui, vai desocluir os dentes posteriores, ó, permitindo um pouco mais de extrusão dos dentes posteriores. A gente vai colar os brackets da mesma forma. Aqui não é necessário colar os brackets mais para incisal, né? É uma colagem convencional, tanto dos brackets superiores quanto inferiores. E o alinhamento e nivelamento, só que tem uma diferença. Se eu vou usar um propulsor mandibular fixo, partindo do princípio que ela não usou adequadamente o Bionator, aqui, pessoal, eu faço o contrário, eu deixo o arco superior solto e amarro o arco inferior. Por quê? Porque nesse caso, se eu vou usar, por exemplo, um Forsus, eu preciso de overjet, entenderam? Eu preciso de overjet para fazer o avanço. Se eu não tenho overjet, o poder, a capacidade de correção de um propulsor mandibular, ela fica reduzida. Então, a ideia aqui é manter o overjet grande para que o propulsor faça a correção. Por isso que eu não uso nada em cima de ancoragem e amarro o arco inferior, ó, com laceback, com dobra distal. Além disso, por se tratar de uma paciente com sobremordida profunda, eu vou acrescentar arcos com curva reversa, assim, ó, para que eu tenha esse tipo de efeito. Esse fio, para quem não conhece, a gente compra ele pronto, tá? E ele tem todos os diâmetros. Então, eu vou comprar 0,14 com curva, 0,18 com curva, 0,20 com curva. Ao instalar na boca do paciente, ó, eu vou produzir extrusões na bateria posterior, tá vendo? E essas extrusões me ajudam não só na correção da curva de P, mas também na correção da sobremordida profunda da nossa paciente, tá? E aí, uma vez corrigido, alinhado e nivelado, corrigida a relação vertical, corrigida a relação sagital, eu posso ainda entrar com um propulsor mandibular, como o Forsus, por exemplo, para avançar a mandíbula dessa paciente, partindo do princípio que ela não usou Bionator. Se ela usou Bionator, gente, esquece, ignore essa parte, já está corrigida a classe 2, tá bom? Então, e também tem um outro detalhe, né? Trata-se de uma paciente com a dentadura permanente, então presume-se que ela não tem muito crescimento. Então, usar o Bionator pode ser ineficiente, por isso que eu coloquei essa segunda opção aqui para fazer a correção mandibular. Se eu não quiser o Forsus, que é o que eu mais gosto, eu acho que tem o melhor custo-benefício, a gente ainda pode usar o Power Scope, pode utilizar, esse aqui é o Twin Force, esse é o Power Scope, tá? Como opções, tá? Todos os nossos planejamentos também, gente, vêm com esses links. Se eu clicar no link, gente, eu vou direto para um vídeo que te mostra como utilizar o Bionator e por aí vai. Vamos fazer as dobras ideais e finalizar o caso da mesma forma, né? Por se tratar de uma paciente ainda em fase de crescimento ativo, eu coloco não uma placa de Hawley como contenção, e sim um aparelho ortopédico para a classe 2. Pode ser um SN1, pode ser um novo Bionator, pode ser um Binlerá e por aí vai. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, que eu acho que, assim, dentre todos os nossos encontros, esse foi um que eu fiz com o maior carinho do mundo, porque a gente faz uma comparação verdadeira entre o que acontece, né, entre duas classes 2 que parecem muito semelhantes, mas que são substancialmente diferentes entre si. Tá bom, pessoal? Não sei se você gostou do conteúdo, mas eu queria te fazer um convite rapidamente. A gente está fazendo todas as quintas, é só para te relembrar. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai ter um curso só de ortopedia de 3 dias, extremamente intenso, com muito hands-on, muito laboratório também.
para a gente criar um arco base, por exemplo, para que você conheça um Bionato, conheça as diferenças de um Binler, por exemplo, de um A e B, quando usá-lo, quando não usá-lo, onde ativar, onde não ativar, ou seja, todo o protocolo de crescimento e desenvolvimento crâniofacial, um curso muito completo de 3 dias. Começamos às 8 da manhã, vamos até às 7 da noite. Esses 3 dias não vão acontecer, por enquanto, em Curitiba, nem em São Paulo. Eles estão previstos para Pato Branco, né, no oeste paranaense, e o outro em Erechim, no Rio Grande do Sul. Queria que todos vocês estivessem presentes. Um curso extremamente completo, que eu acho que vocês vão sair com uma outra visão da ortopedia e podendo abranger um número maior de pacientes, né? Aqueles que a gente indica para o colega por medo de tratar, agora não, a gente consegue abordá-los com segurança, tá bom? Quando que vão acontecer? Em Erechim vai acontecer primeiro, nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro, tá? Aí você deve estar pensando, mas dia 2 de novembro é feriado? Não, dia 2 de novembro é domingo. Então aproveita para ganhar bastante conhecimento ortopédico. Se você não quiser ir para Erechim, que é uma cidade fantástica, conhecer a escola lá da Elite, você pode ir para a Bionep, que é uma segunda escola fantástica lá em Pato Branco. E aí as aulas vão acontecer no dia 10, 11 e 12 de novembro. Então, primeiro em Erechim, 30, 31 de outubro e 1º de novembro, e Pato Branco na sequência dia 10, 11 e 12 de novembro. Espero encontrar vocês em um dos 2 lugares. Se você quiser assistir o curso 2 vezes, vai ser um prazer ter você 2 vezes com a gente, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ou não? Ou podemos encerrar por aqui? Creio que não. Eu acho que o pessoal está meio com vergonhinha hoje. Então, mais uma vez... Opa! Oi, professor. Fala, Juju! Tudo já? Como é que você tá? Ju, ó, eu não esqueci, tá? Eu não esqueci do seu trabalho. Tá lá, tá para eu olhar. Eu vi que ele chegou. Te peço desculpas, os dias têm sido atribulados, mas eu vou dar uma lida para a gente começar a separá-lo em 2 trabalhos, tá? Não se preocupe, não. Tá bom, obrigada. Alguma dúvida, Ju, ou não? Deu para entender? Eu entrei mais tarde para variar, então eu tenho várias dúvidas, mas eu vou assistir a aula depois e recapitular. Tá bom? Se eventualmente você ficar com alguma dúvida depois da apresentação, pergunta lá no grupo, tá? Bom. Eu vou estar à disposição para vocês lá, tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço, Ju. É sempre um prazer te ter aqui com a gente. Então, acho que é isso, dessa aula, né? Tá bom. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo do Manhattan, a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez, a presença de todo mundo. Um beijo no coração e até quinta-feira que vem, pessoal. Tchau. Obrigado mais uma vez.